Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é o Valcir Miranda, com mais uma mensagem com a conexão com o reino. Desejo que você tenha um dia abençoado por Deus e uma alma repleta de alegria. E nesta manhã maravilhosa, ao qual Deus nos deu mais um dia para estarmos aqui juntinhos, aí eu quero que você aí dê um joinha e compartilhe essa mensagem para que venha aí ser distribuída aí para vários ouvintes. E também não se esqueça aí de inscrever no meu canal, que todos os dias aqui estou postando uma mensagem e que você se inscrevendo, você será avisado imediatamente. E nesta manhã, vamos ver aqui uma palavra, a qual Deus preparou para nós, que está em Êxodo 18, capítulo 14 a seguir. Diz assim: Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está de pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre outros e lhe declare aos estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerá assim tu com este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus. E declara-lhe que o estatuto e as leis fazem-lhe saber o caminho em que deve andar e as obras que deve fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes e temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre ele por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem assim a ti mesmo, e aliviará da carga, e eles os levarão contigo. Graças a Deus, vemos aqui uma palavra que vem falando sobre liderança. Sabemos, amados ouvintes, que liderar não é fácil, né? Deus aqui colocou uma responsabilidade muito grande na mão de Moisés, desde que aquele povo foi tirado lá do Egito. Então o povo ali saiu ali do Egito com a liderança de Moisés. Então Moisés ali, ele era responsável pelaquela multidão de gente. Agora, vemos só o sofrimento que Moisés ali passou com toda aquela multidão para que ele ensinasse, para que ele julgasse. Moisés era tudo ali. Ele era professor, juiz. Então ele resolvia todos os problemas da nação de Israel.
E vemos que ele estava ali sofrendo muito, que até um tempo aí o seu sogro foi lá visitar ele e viu ele lá sofrendo o dia todo, com aquele povo perguntando as coisas, e ele teve que resolver os problemas da nação. Moisés então estava ocupado o tempo todo, não tinha tempo para nada e nem para a família, porque o sogro foi lá visitar e o sogro precisou ir acompanhar lá o seu trabalho. E o sogro dele ali então viu as dificuldades de Moisés e ele chama ali seu genro. O sogro dele chamava Jetro, um homem de Deus, e ali orientou Moisés que dividisse as cargas. Por quê? Ele estava assim, sendo estava muito ocupado ali a carga sobre Moisés. E Moisés ali então, ele não estava suportando, mas não desanimava. Por quê? Porque era uma responsabilidade que Deus tinha dado para ele. E Moisés ali tinha paciência com o povo, ele sabia resolver os problemas. E o sogro dele então chega e dá ideia para ele para dividir as cargas. Separar ali, escolher os homens que realmente capacitados, pessoas de Deus, para que seja assim os líderes, que formasse ali liderança para ajudar Moisés a fazer esse tipo de trabalho, ensinar e fazer julgamentos. Então Moisés assim, ele fez da forma que o sogro dele ali orientou. Moisés era uma pessoa bem simples e humilde, que ele ali ouviu o seu sogro e acatou aquela ideia como uma ótima ideia para assim tirar aquele fardo pesado que estava sobre suas costas. Então Moisés ali, com essa liderança, formou ali uma comissão ali e deu certo. Por quê? Porque na nossa vida funciona assim. Se nós estamos sobrecarregados no nosso lar, na nossa casa, nós temos que passar a nossa responsabilidade, dividir a carga ali para a esposa, para os filhos, para que nós não sobrecarregamos. Porque às vezes a pessoa acaba ali cansando demais e não tendo ali tempo para que venha resolver outras coisas. E no lar é a mesma coisa. Nós temos que aprender a ser o líder do nosso lar, mas aprender também a dividir as nossas cargas. Às vezes hoje temos aqui pessoas que têm filhos, que tem que levar para colégio, tem que ir buscar. É essa correria todo do dia. A esposa às vezes trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem os afazeres de casa. Ali as tarefas têm que ser divididas para que não sobrecarregue uma pessoa só. Assim vive uma família feliz, uma família que possa sim dar um exemplo para toda a sua geração. E Moisés ali então fez tudo isso e deu certo, as coisas foram melhorando para ele. E eu quero dizer, amados ouvintes, que Moisés então, ele ensinava aquele povo, e a partir do momento que ele passou essas responsabilidades, sua própria família ali, ele tinha ali a liberdade de ensinar os seus próprios filhos.
Porque naquela época não tinha assim um professor, não tinha nada disso. E os seus próprios pais que ensinavam os seus filhos. Então ali, os filhos ali, eles eram criados no conhecimento da palavra de Deus. Eles já eram preparados para isso. Por quê? Já veio desde Moisés, que Deus ali ensinou Moisés e Moisés passou a responsabilidade para esses outros líderes que foram formados. E assim as coisas foram crescendo ali no arraial de Israel. E a carga de Moisés foi diminuindo. E vemos que se nós seguirmos tudo que a palavra de Deus aqui nos ensina, nós temos uma vida feliz. Nós conseguimos ter uma vida alegre, mas para isso nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor, temos que ensinar para eles as nossas experiências, para que nossos filhos não possam viver assim, de qualquer jeito. Por que que às vezes hoje tem pais que sofrem aí com seus filhos? Porque às vezes o seu filho ali nasce e o filho começa a viver uma vida da maneira que ele quer, não da maneira que os ensinamentos que o pai possa dar para ele. Ou às vezes o pai também nem passa esse certo ensinamento porque ele não teve ensinamento anterior. Então, a pessoa quando leva uma vida assim, sem esse tipo de conhecimento, geralmente o lar é defasado, o lar tem essa deficiência. Aí as pessoas começam a viver do jeito que quer e do jeito que acha que ele deve viver aquela sua vida. Mas cresce um lar ali sem regras. E por isso que hoje nós vemos no mundo aí que tem tantas coisas ruins nos lares acontecendo por falta desse conhecimento. Que às vezes você tem seu filho e se você é obrigado, como pais, você é obrigado a ensinar as coisas boas para ele. E a palavra de Deus diz que o principal é ensinar o caminho em que ele deve andar, que é a palavra do Senhor. Então, se você ensina o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, as coisas tudo vão bem. Vão bem para você, vão bem para o seu filho e pela sua geração. Então hoje, como nós vivemos na correria do dia a dia, às vezes a pessoa não arruma um tempo para ensinar, para sentar com a sua família, para conversar as coisas espirituais de Deus e começa a viver cada um para si. Cada um vive da maneira que quer e que acha que deve ser. Aí, quando as coisas começam a arruinar, aí a pessoa sobra um tempo para correr atrás do conhecimento para tentar consertar aquele erro que às vezes deveria ter já seguido desde o começo aqueles ensinamentos para que a pessoa não possa ali passar por provação sobre o seu lar. E muitas das vezes as coisas acontecem na nossa família, não é porque tinha que acontecer, é por erro nosso mesmo. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus e seguimos o que nela está escrito, não tem erro. Nós vamos ser uma família feliz, vamos ter um lar feliz. Por quê? A pessoa que teme a Deus, ele não vai fazer nada de errado.
porque Deus aqui falou com Moisés, e Deus ali deu as tábuas da lei para Moisés, distribuir os ensinamentos para o seu povo. Deus deixou aqui os 10 mandamentos, tudo certinho para que possamos viver uma vida dentro da lei e das regras de Deus. Mas se nós sairmos fora das leis e das regras de Deus, nós estamos assim trilhando para um caminho errado, onde não vai dar certo de maneira nenhuma. Às vezes você pode acertar em alguma coisa, mas se você errar em outra, você vai pagar um preço alto. Tem pessoas que às vezes trabalha e consegue até ficar rico. Só que chega lá na frente, ele não é uma pessoa feliz, ele não tem ali os filhos da maneira que ele achava que era o certo, porque ele deixou os ensinamentos tudo para trás. Conseguiu ali o que ele queria, mas acabou deixando a sua riqueza, que é o mais importante, que é a família, ficou para trás. Então quer dizer que a pessoa tem o dinheiro, mas não tem alegria. E a palavra de Deus nos ensina que Ele tem tudo para dar para nós. Ele tem para dar a riqueza e alegria junto. E muitas das vezes nós fugimos dessa regra aqui, e aí nós mesmos procuramos a aprovação para nós. Aí nós começamos a passar por provas, por dificuldades, por algo que está aqui na palavra de Deus, tudo prontinho. É só nós pegarmos ela e comer esse alimento aqui e começar a distribuir. Se nós comemos esta palavra e distribuirmos para a nossa família, você é pessoa próspera de todos os lados. Por quê? Porque você é uma pessoa que obedece a Deus. E aquele que obedece a Deus, ele passa a ser filho de Deus. E filho de Deus tem o direito de todas as riquezas que Deus tem. Você está me entendendo nesta manhã? Então, nesta manhã, o que Deus tem para passar para nós é isso aqui. É você ser o líder do seu lar. Que você seja o professor, que você seja ali uma pessoa que saiba conversar com seu filho, com a sua esposa, e saiba dividir, fazer aquela organização para que possa dividir todas as tarefas, para que não possa, assim, nenhum ser cansado demais e nenhum ser sobrecarregado. Moisés aqui estava sendo sobrecarregado, mas Deus usou ali o seu sogro para que pudesse organizar as coisas, organizar a casa para que as coisas tudo fluam de uma maneira normal e que não venha pesar para ninguém. Então, nesta manhã, eu quero orar com você para que Deus venha tocar no seu coração, na tua alma, e tenho certeza que a partir deste momento você será uma pessoa diferente. Se às vezes os seus pais, os seus avós não deram esse ensinamento para você, ainda há tempo para que você possa cuidar do teu filho e cuidar da sua geração, para que a sua geração seja uma geração guiada por Deus, guiada pelo Senhor. E as pessoas que são guiadas por Deus e pelo Senhor jamais vão sofrer. Lutas, dificuldades tem, mas só que a alegria vai jorrar dentro da sua casa, a felicidade vai jorrar e nada faltará para vocês, nada, porque você está junto com o Pai Todo-Poderoso e que Ele não permitirá nada de mal que aconteça sobre a sua vida e nem sobre a sua geração. Nós vemos que
Israel aqui, que a gente está falando aqui, que é o povo que saiu do Egito, hoje é considerado a nação mais rica do mundo. E é um povo pequeno, não é um país grande, é um país bem pequeno, mas é um país rico. Por quê? Porque segue os ensinamentos da palavra de Deus. A pessoa que segue os ensinamentos, segue ao Senhor com todas essas regras, não matarás, não furtarás, é coisas assim fina, seguir a risco aquilo que Deus deixou na sua palavra. Nós vamos ser felizes, nós vamos ter dificuldade? Vai, mas você vai ter uma vida assim equilibrada. E Deus sempre estará te abençoando. Você terá riqueza na sua casa. E vou estar orando com você nesta manhã, para que Deus venha te abençoar. Feche teus olhos nesta hora. Deus amado, Deus querido, te louvamos nesta manhã por esta palavra, que o Senhor venha tocar sobre cada um nesta hora, cada ouvinte desta manhã, que possa sim conhecer mais da tua palavra, seguir aquilo que está dentro das Escrituras Sagradas, porque se cada um fizer isto, será feliz, será uma pessoa que sempre vai ser ajudada pelo Senhor. Meu Pai, abençoe cada um nesta manhã, porque eu creio que o Senhor quer mudar cada vida, o Senhor quer mudar nós a cada instante. E nesta manhã será um dia propício para todas essas coisas. Que o Senhor venha abençoar e nos alegrar para que tenhamos uma manhã maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.